Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com a procuradora do município, com a vice-presidente da Associação Nacional de Procuradores Municipais. Vamos conversar com a doutora Anne Carole Brito. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora Anne, antes de a gente conversar algumas coisas que eu gostaria de conversar, por favor, para o grande público, diga exatamente a função da procuradora do município. Então, o que é um procurador do município? O procurador do município, falando assim, como é para o grande público, claramente, sim, é o advogado da cidade, né? Sim. Então, a nossa função é assessorar, dar consultoria, representar judicialmente o município, assessorar o gestor, construir para ajudar na construção de políticas públicas mais profícuas para a sociedade. Então, assim, análise de contratos, pareceres, representação, defesa judicial, ações inúmeras contra o município que existem, é o procurador do município que o representa, que o defende. Então, a gente fala sempre que é a diferença entre o advogado do governo e o advogado do Estado, o Estado lato sensu, né? Sim. Estado, municípios, União e Estados federativos. Então, nós representamos os entes federativos da União, né? Doutora, qual a dificuldade maior nessa função? Normalmente, falando em Brasil, é a autonomia do procurador, porque, como a gente sempre fala, é muito difícil um gestor contribuir para o trabalho do procurador, que muitas vezes... O gestor se sente ameaçado, viajado, algumas vezes, sim. Aqui na nossa cidade... Vocês abrandam isso também? Não, pega pesado. Deixa ele se é uma função vigiado. Legal. Nós não somos Ministério Público, né? Sim. É importante fazer essa diferença. Nós somos advogados da cidade. Sim. Então, por óbvio, nós vamos ajudar o prefeito naquilo que entendemos que esteja dentro da legalidade, da moralidade, né, dos princípios constitucionais da boa administração. Ajudar é um verbo simpático para substituir vigiar, né? Bom, estar junto, vamos falar assim, estar juntos na construção, porque muitas vezes a gente tem estudos que muitos gestores respondem por ações de improbidade, que está muito comum hoje em dia, sim, algumas vezes por falta da orientação correta. Nesse instante, qual é a postura da procuradora? Não, o procurador, se ele observar algum ato ilegal, ainda que tenha dado um parecer e o gestor continuou com esse ato, a função do procurador é, inclusive, comunicar aos órgãos de controle gerais, né? Sim. Porém, num caso de um prefeito responder a uma ação, não é função nossa defendê-lo. Nós defendemos o ente federativo. Sim. Isso há uma discussão, ainda está um pouco em construção, existem algumas decisões que até aceitam quando o gestor está respondendo uma ação baseada num parecer de um procurador. Então, ele tem uma matéria de defesa. Sim, claro. Vamos dizer, numa licitação que foi impugnada, que depois de anos o Tribunal de Contas da União entendeu que houve algum equívoco. Mas a defesa dele, olha, não, eu fiz de acordo com que minha orientação jurídica foi dada. Aí sim. Se essa orientação foi de um procurador concursado. Porque se for um advogado que ele nomeou, já não tem essa prerrogativa, sim, claro, né? Então, mas, fora essa única... Não é função nossa defender nem o prefeito, nem o secretário, nem qualquer outro gestor, por algum ato legal. Se acontecer alguma ação, a Procuradoria encolhe os braços, cruza os braços e deixa rolar. Não é bem encolhe os braços, porque assim, não é a nossa função. Encolhe os braços dá uma sensação de que você deixa passar. Mas não é a função. Não é a função defender o prefeito. Por isso, a luta da nossa Associação Nacional pelas prerrogativas e pela construção dessa realidade em cada município brasileiro. Como é que vai... Bom, a Procuradoria não faz parte, não é o Ministério Público. Não é o Ministério Público. Como é que vocês se mexem
A função do procurador é mais preventiva, né? No aspecto de controle vamos falar assim, que está na moda, controle de corrupção. Sim, claro. Falar. Então, assim, nós podemos ser considerados o quê? Um agente preventivo. Então, não é que estamos lá para observar se houve alguma coisa errada, não. Nós estamos para orientar que não aconteça. Faça isso que vai dar em droga. Qual é a última palavra no município, juridicamente falando, né? É a Procuradoria do município. Então, a Secretaria de Saúde pede um parecer para a Procuradoria, a Secretaria de Educação pede um parecer para a Procuradoria, licitações, como essa grande licitação que a gente teve dos transportes, que se deu um trabalho, sim, imagina, né? Assim, uma licitação de grandes proporções. E que gera uma discussão enorme. Até hoje, tem ações, foi toda orientada juridicamente pela Procuradoria, acompanhada de perto, né? E, assim, existem inúmeros outros casos assim, de controle preventivo, como outro dia, eu posso citar uma decisão que o município evitou um bloqueio de 4 milhões na conta do município por conta de um processo apenas. Então, foi uma ação da Procuradoria com a liminar deferida e evitou-se prejuízo. Então, há esses vários aspectos. Há o aspecto preventivo na análise prévia dos atos que o gestor pretende e há o ato também já judicial, né? Defendendo o município, tanto defendendo como agindo como autor. A Procuradoria dá um parecer, uma licitação, essa forma está ilegal. E o gestor faz. Aí a Procuradoria faz o quê? Aí a Procuradoria, o procurador, ele pode, inclusive, representá-lo judicialmente, extrajudicialmente ainda para os órgãos, né, responsáveis por apuração disso, como o Ministério Público, se tivermos essa informação. Se for uma ação contra um parecer nosso, a gente pode tomar alguma providência, sim. Pode ou toma sempre? Quase, assim, eu não... para ser, né? Eu não sei dizer todos os exemplos, mas assim, pela nossa prática aqui no município de São Luís, não ocorre isso. Já ocorreu. Já ocorreu? Já ocorreu e algum gestor anterior responde várias ações que foram ajuizadas por conta de representações da Procuradoria. Lembro, se o senhor lembra de um antigo prefeito que, ao final da gestão, deixou de pagar os salários dos servidores em dezembro e pagou alguns fornecedores. E isso a gente fez uma apuração interna da necessidade, da razoabilidade daquela ação e houve uma representação judicial em relação a isso. Movida pela Procuradoria. Nesse caso, defendendo o município, inclusive, né, que foi lesado porque houve equívocos tanto do gestor como do gerente de banco. Assim, houve Sim, tem muito probleminha assim desse tipo, não? Chateações pequenas, sofre algum tipo de pressão. Bom, sofre algum tipo de pressão do gestor? Fulano, olha, quer para esse galho da arrumada, não tem isso? Não, assim, numa capital... Diretamente ou indiretamente, não existe? Não, a gente realmente, como eu já falei, é bom dar a César o que é de César, né? Sim, claro. Assim, nós já tivemos inúmeros problemas. É claro que algumas vezes aparenta ser algo em conflito, mas assim, procuramos não trabalhar isso, porque um advogado, quem entra em conflito com o seu cliente, está difícil, né? Assim, sim, claro. Não tem como. Mas, como eu digo, dá a César o que é de César. Essa gestão atual deu a maior autonomia que já tivemos nos últimos tempos, né? Desde os 15 anos que temos de procuradoria. Então, todos os chefes são de carreira. Então, me diga claramente o que é dar autonomia. O que da autonomia autonomia, no caso da deixar que o procurador use seus conhecimentos técnicos, sua habilidade, sua representação judicial sem interferências externas de governo. Quer dizer que a atual administração é a que menos tentou interferir. Isso. Edivaldo Júnior. Ele tem respeitado, foi uma promessa de campanha e de Parabéns, respeitar... foi a única promessa que ele cumpriu. Não sei, mas assim, em relação a isso eu posso atestar. Não, pelo menos essa parte salva, em parte... Para a gente é muito valoroso isso, né? Se fala tanto de Estado Democrático de Direito, de respeito vamos todos lutar contra a corrupção, bater panela, tal, mas existem coisas... O serviço público, eu escrevi agora num artigo que foi publicado no Dia do Advogado, isso é um ponto de partida.
Sobre o advogado público, essa essência... Sua opinião sobre o advogado público? É isso, eu falei assim, eu coloquei o título assim, é aquele que tem no seu DNA a paixão por cuidar do interesse público. Ao fim e ao cabo, a nossa função é cuidar do interesse público, do município, da cidade. Então, o procurador tem o comportamento que se espera dos políticos, de uma forma geral, cuidar do bem interesse público. A gente é para trabalhar com eles no mesmo fim. Se uma parte não está, ou a outra, isso não vai chegar no fim comum, né? Nós estamos aqui, é para chegar no mesmo fim. Eles estão muito desassociados disso aí, dessa Exato. ideia. E nós temos uma publicação, o primeiro diagnóstico da advocacia pública municipal, né, no Brasil. Feito por quem? É uma parceria da Editora Fórum com a NPM, minha Associação Nacional dos Procuradores Municipais, e uma consultoria, a Heckenhoff Prats. Com base em técnicos, não é um panfleto, é uma análise técnica com precisão metodológica de estatísticas e tudo. E apenas 34% dos municípios têm procuradores concursados. Repita, por favor. Apenas 34% dos municípios no Brasil têm procuradores concursados, ou seja, em números nós temos 5.500. Quer dizer, a grande maioria é o quê? Nomeado? Nomeado pelo gestor? Pelo gestor. Meu compadre, então eu boto meu compadre para me arrumar. Mais ou menos isso. Essa é a nossa grande, é o que eu falo de autonomia. O senhor acha, agora eu vou lhe entrevistar, o senhor acha que um advogado contratado pelo gestor tem autonomia para trabalhar? Nunca, mas, pô, meu compadre, veja bem, a senhora foi eleita agora, recentemente, vice-presidente da Associação Nacional. Isso. Vamos conversar sobre ela no segundo bloco e saber quais são as preocupações nacionais num universo que quase 60% são nomeados pelos próprios gestores a quem deveriam ser fiscalizados. Ok. A gente volta já, é um instante só.